Doutor Pedro, o teletrabalho no serviço público tem se tornado atual e efetivo na gestão pública de diversos órgãos. E outro ponto importante é quando esse teletrabalho deve ser exercido no exterior, precisa ser exercido no exterior, principalmente para fins de acompanhamento de cônjuge. E o que a gente pode destacar em relação a esse assunto? Perfeito. Olá, Samanta. Olá, pessoal. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é da evolução dessa modalidade de trabalho. O teletrabalho ele tem se mostrado muito efetivo no serviço público de uma maneira geral, desde que, obviamente, as funções daquele servidor público elas possam ser exercidas de maneira remota. Então, premissa que nós devemos ter é a demonstração efetiva de que as funções que o servidor público já exerce no seu dia a dia, no seu órgão, elas possam ser exercidas de maneira remota. É muito comum, inclusive, que o servidor público, estando em território nacional, estando no Brasil, ele já esteja num programa de teletrabalho, seja um programa de teletrabalho parcial ou um programa de teletrabalho até mesmo internacional. E a controvérsia surge quando há uma necessidade de deslocamento para o exterior, especialmente para fins de acompanhamento de cônjuge. Os casos eles têm se mostrado cada vez mais frequentes, onde um servidor público tem um cônjuge, um companheiro, uma companheira, que é deslocado para o exterior. Então, o servidor público brasileiro, em território nacional, ele fica em dúvidas sobre a possibilidade ou não de continuar exercendo as suas funções, muitas vezes, como eu disse, já em teletrabalho aqui no Brasil, mas do exterior. E não é comum, infelizmente, a administração frequentemente nega os pedidos administrativos de teletrabalho, cabendo ao servidor muitas vezes até buscar o judiciário, demonstrando que houve o deslocamento do seu cônjuge, demonstrando que as suas funções podem ser exercidas de maneira remota, e isso não vai trazer nenhum prejuízo para o serviço público. Entendi. E outra dúvida comum é se ambos os cônjuges ou companheiros precisam ser servidores públicos. Esse é um ponto importante, Samantha. A gente precisa, quando se fala sobre o teletrabalho para fins de acompanhamento de cônjuge ou em substituição a uma remoção ou uma licença com exercício provisório, que tem como razão de ser a manutenção da unidade familiar, que é um princípio da nossa Constituição, a gente precisa voltar para legislação, especialmente a legislação federal, que é a 8.112, que traz essa previsão. E a gente não tem essa obrigação, esse requisito para fins de manutenção da unidade familiar, que os dois cônjuges sejam servidores públicos ou mesmo empregados públicos. O que é importante a gente ter em mente e que é um objeto de muitas dúvidas é a questão do deslocamento. Então, por exemplo, se eu tenho dois servidores públicos, um dos cônjuges, um dos companheiros é deslocado como servidor público para o exterior, a gente pode falar em uma possibilidade de teletrabalho para fins de acompanhamento de cônjuge. Isso é talvez o exemplo mais claro que todos já têm conhecimento. O que acaba gerando dúvida é quando o cônjuge ou companheiro ele não é servidor público. Mesmo não sendo servidor público, é possível que o servidor, que em tese ficaria no Brasil, o servidor ou a servidora, possa pleitear esse deslocamento para exercer as suas funções em teletrabalho no exterior. O que é importante se observar nessas situações? Se houve um deslocamento, ou seja, eu não posso falar, por exemplo, de um cônjuge, um companheiro, uma companheira que aceitou uma nova proposta de emprego no exterior. Eu estou falando de um vínculo originário. Mas se eu trabalho em uma multinacional no Brasil, se eu já exerço as funções para uma determinada empresa e a partir dos ajustes e organizações dessa empresa há sim um deslocamento, eu mantive o meu vínculo originário, mas agora eu vou passar a exercer as minhas funções no exterior, se o meu cônjuge, o meu companheiro, a minha companheira é servidor público, é servidora pública, tem essa possibilidade de demonstrar que as suas funções podem ser exercidas de maneira remota, sem prejuízo para a função pública,
é possível se pleitear esse teletrabalho, ainda que o meu cônjuge, meu companheiro, minha companheira não seja servidor público. Então, doutor Pedro, o servidor não tem que necessariamente estar inserido na modalidade teletrabalho. Ele pode ser um servidor que tem a rotina de forma presencial e, nesse momento, ele solicita, né, a alteração para um teletrabalho no exterior, sem essa obrigatoriedade de já estar inserido no caso. Boa pergunta, Samantha. Ah, é óbvio que quanto mais provas o servidor conseguir obter ou demonstrar de que as suas funções podem ser exercidas de maneira remota, melhor para a argumentação que ele vier a desenvolver no seu pedido de teletrabalho. Quando o servidor já está em uma modalidade 100% teletrabalho, ou mesmo uma modalidade híbrida, um teletrabalho parcial aqui no Brasil e visa eventualmente ser deslocado e poder realizar esse teletrabalho no exterior, a gente consegue ter um argumento mais razoável, mais plausível. Ou seja, se ele já está em um teletrabalho aqui no Brasil, ainda que parcial, não restam maiores dúvidas de que a sua função pode ser exercida de maneira remota. Mas isso não exclui aquele servidor público, aquela servidora pública, que eventualmente esteja 100% num trabalho presencial. Se há possibilidade dele demonstrar e criar um plano de teletrabalho, deixando claro e comprovando que as suas funções podem sim ser exercidas de maneira remota, sem prejuízo à função pública, sem prejuízo ao próprio setor. A gente precisa lembrar que algumas funções públicas necessariamente precisam ser presenciais, mas mesmo o servidor público estando 100% presencial, caso haja a possibilidade de demonstração desse trabalho, dessa função ser exercida de maneira remota, numa eventual situação de necessário acompanhamento de cônjuge, especialmente um cônjuge, um companheiro, uma companheira deslocado para o exterior, ainda assim é possível que o servidor, que a servidora pública pleiteie o teletrabalho, sim.